Consigo gravar. Amém. Agora. Amém. Amém. Pode se apresentar. Quero desejar, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que eu sinto grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo de nos reencontrar novamente, né? Fazia muito tempo que a gente não se reunia, da minha parte, por motivos, de enfermidade, mas aprove a Deus hoje nós estamos aqui e eu fiquei muito feliz com o convite. E eu quero, sem perca de tempo, eu quero que possamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6, para a nossa meditação nessa noite. E eu não sei como você está, como foi o seu dia, como você chegou até aqui, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e tudo vê, e tudo sabe, Ele está te vendo nesse momento. Ele sabe a tua necessidade e Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. A palavra do Senhor vem nos dizer, nos versículos 8, alguns versículos que eu irei meditar com as irmãs, com a igreja, e assim nós vamos entrar na palavra. Levítico, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e o vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós estamos numa noite memorável, onde nós estamos num encontro, onde nós estamos falando sobre o propósito de orarmos por libertação, restauração, restituição, onde nós estamos no propósito de nós estarmos falando para com o Pai as necessidades e Ele, na vontade soberana dele, fazer em cada vida o querer dele. E não é diferente sabermos que hoje é um dia que você pode estar recebendo o teu milagre. Talvez o seu milagre é hoje que o Senhor quer te dar. Através desta palavra, nós vamos aprender algumas coisas, porque quando nós meditamos no livro de Levítico, nós podemos iniciar falando um pouquinho, começando lá de Gênesis, porque a palavra do Senhor vem dizendo que desde o princípio, desde lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou contra Deus, quando o homem começou a andar com seus próprios atos, nas suas próprias práticas, tendo livre-arbítrio para agir nas conformidades de cada um, a Bíblia vai dizer que tudo isso, mesmo acontecendo tudo isso, Deus sempre teve o seu povo separado. O povo dele sempre foi separado. E isso vai falar de quê? Quando nós entramos lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que quer dizer saída,
êxodo, que quer dizer saída, Deus levanta Moisés para estar trazendo a libertação do povo, saindo do Egito para uma terra da qual ele tinha prometido ao povo de Israel. E quando nós vamos adentrando na palavra, chegando no livro de Levítico, nós vamos entender que o Senhor, ele vai ditar normas, ele vai ditar as suas leis, porque tudo tem ordem, tudo fala a respeito de uma ordenança, de um povo separado, escolhido, preparado para ir para o céu. Então, nós vamos entender nesse exato momento que Deus vai usar Moisés para trazer a libertação, vai usar o livro de Levítico para estar trazendo para nós ensinamentos da qual nós precisamos hoje entender. No passado, havia um altar que era preparado, as pessoas iam até este altar dirigido ao Senhor, levando sobre esse altar novelhos, levavam bezerros, levava sacrifícios vivos para estar sendo sacrificado ao Senhor, trazendo com eles os seus pecados para poder estar tendo aquele holocausto, tendo aquela forma de dizer para Deus que estava arrependido dos seus pecados, e ali o altar era erguido em prol de queimar tudo aquilo que era levado para aquele povo ser libertado dos seus pecados. Na verdade, hoje já não tem mais aquele altar do tempo de Levítico. Nós hoje não vamos mais precisar levar nenhum tipo de animal para ser sacrificado para espargir os nossos pecados. Não, agora nós temos eu, você, a cruz, Jesus que já foi e levou sobre ele todos os nossos pecados, aquilo que era para nós, Jesus sofreu por nós. Então, hoje nós podemos louvar e agradecer a ele, mas nós podemos trazer uma simbologia para nós nesta noite, que não é mais um altar como feito para ser levado os sacrifícios, porque simbolicamente o altar hoje representa eu e você na terra. E nesta noite eu quero falar sobre 4 tipos de altares. Que altares são esses, missionária? O altar vazio, o altar cheio de cinza, o altar cheio de lenha e o altar cheio de fogo, porque nós, lendo a palavra do Senhor, nós vamos extrair esses 4 tipos de altares: o altar vazio, o altar cheio de cinza, o altar cheio de lenha e o altar cheio de fogo. Ramanchou de Calabaia. A revelação começa a encher a minha alma aqui nesta noite. Eu não sei para quem que eu estou falando diretamente, nome de cada pessoa que vai me ouvir, mas eu sei que pela revelação da palavra do Senhor, que possa atingir corações nesta noite e que venha haver verdadeiramente conhecimento dos mistérios e desígnios do nosso Deus para com a nossa vida neste tempo atual. O altar vazio. Por que não falar do altar vazio? Simboliza aquelas pessoas que nem sabem por que vêm ao culto. Talvez você está comigo agora neste momento, mas talvez pensou: eu vou ligar o Zoom, eu vou ligar a live, eu vou estar agora ouvindo a pastora falar, mas será que eu tenho alguma coisa mesmo a ouvir? Será que essa palavra é para mim? Será que eu preciso ouvir esta palavra? O altar vazio simboliza pessoas
que ora já perderam a presença do Espírito Santo, já não sente mais a alegria de ter a presença do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo da atualidade, o tempo do século 21, onde as pessoas, elas estão se esfriando cada vez mais, elas estão vivendo cada vez mais vazias dentro dos templos. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão perdendo o alvo, elas estão perdendo a visão do céu. Mas nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos trazendo esta palavra: desperta, ó igreja, porque aí vem o noivo e não tardará. O Senhor está às portas, e a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, que nos últimos dias haveria rumores de guerra, haveria pai contra filhos, filhos contra pais, as igrejas, uma estão brigando com a outra, querendo alcançar espaço, alcançar tempo. Só que a palavra do Senhor, ela é real para mim e para você. É tempo de despertar desse vazio, porque não é tempo mais de ficar em cima do muro, porque nós estamos vivendo os dias finais da terra, e um dos sinais que o Senhor tem mostrado é essa divergência, é essas pessoas que não sentem mais a graça, a presença, porque ora elas vão à igreja, mas elas não sentem mais da mesma forma que entra, ela sai. Mas nesta noite, pelo poder da palavra, eu profetizo sobre a vida de cada uma de nós, que este espírito vazio, que essa sequidão, ela não chegue sobre a minha vida, não chegue sobre a tua vida, porque ainda há profeta na terra, ainda há os remanescentes que não se dobraram a nenhum deuses desse século, porque o verdadeiro Deus, ele ainda fala com a sua noiva, ele está de pé, podendo contemplar a cada uma de nós nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O altar vazio simboliza pessoas que já não têm mais alegria, não têm mais a vontade de servir, porque elas estão na igreja muitas vezes para aparentar, ou até mesmo para mostrar para alguém, ou querer talvez estar ali, mas sem motivação. Talvez muitas vezes elas vêm por costume, para tratar de algum negócio, para encontrar com amigos ou até mesmo com namorado. Na verdade, essas pessoas estão inseridas nos templos, mas a palavra do Senhor continua dizendo: é tempo de despertar, é tempo de acordar do sono, é tempo, porque assim como o Senhor chegou falando com a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, todas estavam no mesmo patamar, todas estavam com lâmpadas, todas tinham vestes brancas, todas estavam no mesmo lugar, esperando o noivo. Oh, decaiandubricaia Sérvia, a aparência engana, ramanchou de calabaia Sérvia, a aparência engana, porque você pode estar com as vestes parecidas, mas muitas vezes o coração já está longe, já não sente mais o gozo, já não sente mais a presença. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus nos convida a voltar ao primeiro amor. Lembra de onde caíste e volte para voltar a fazer as obras que o Senhor quer que faça, para voltar a fazer o que o Senhor quer que você faça. A obra do Senhor continua gritando, dizendo: muitos são as Campinas, muitos estão aí precisando levar a
palavra. Muitos estão precisando receber uma palavra, mas pouco tem sido o cefeiro. A seara é grande, poucos são cefeiro, mas nesta noite eu estou falando com mulheres determinadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Mas se há entre nós alguém que está pensando em parar, alguém que está pensando em desistir, o vazio tomou conta, já não tem mais alegria. Nesta noite, pela palavra profética, eu profetizo sobre a tua vida que chegue Jesus como sendo o principal fator da tua existência. E sendo assim, a alegria volta a reinar sobre a tua casa, sobre a tua vida, no nome de Jesus. Mas se nós estamos falando de altares que são simbolizados sobre pessoas, da mesma forma que tem altares vazios, também tem símbolos de pessoas com altares cheios de cinza. O que é isso? Simboliza pessoas que vivem daquilo que elas fizeram, vivem do passado. Sabe aquelas pessoas que ora estavam na igreja, ora elas receberam Jesus, elas começaram a ficar tão fervorosas, elas ficaram tão cheias da presença, elas saíam para evangelizar, elas saíam para visitar, elas iam aos hospitais, ela ia nas cadeias, elas iam pelas ruas visitando, pregando, evangelizando, elas tinham o prazer de estar na casa do Senhor. Quando o pastor liberava uma palavra dizendo: precisamos ir evangelizar, elas estavam em prontidão, porque elas eram as primeiras a chegar. Só que a palavra que Deus está dizendo para mim e para você, o altar cheio de cinza, ele não serve para nós nesse tempo atual, porque o altar cheio de cinza, ele fala somente do passado, daquilo que eu fazia, daquilo que eu era, e hoje eu estou não mais fazendo a obra do Senhor como eu fazia. Sendo assim, então, para nós ainda não está do jeito que Deus quer. Se Deus está dizendo que no livro de Levítico é tempo de alinhar, é tempo de fazer na conformidade da qual Ele quer que seja, então um altar cheio de cinza, ele não pode representar o crente cheio do Espírito Santo, não pode representar o crente cheio da presença do Senhor, porque o altar cheio de cinza, ele simboliza bênçãos passadas. Ele vai falar sempre: quando eu evangelizava, eu ganhava almas, eu era totalmente cheia, eu era uma pessoa que onde eu passava, o Senhor me usava em profecia, na revelação. Ei, deixa eu falar para você, arabaia séria, o Senhor é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua querendo te usar. O que é que está acontecendo com você que está deixando essas cinzas ficarem proliferando dentro de você a ponto de você não conseguir se encher da presença mais? Porque a cinza, ela representa para nós hoje algo que precisa ser tirado do altar. Não pode ficar cinza, porque se ficar cinza, não tem como fogo arder, não tem como fogo chegar. Carabaia séria, porque viver somente daquilo que você fazia. Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes elas chegam perto de alguém para dizer: quando eu servi a Jesus no início, ou quando eu aceitei a Jesus lá atrás, eu gostava de louvar, eu gostava de ministrar, eu gostava de fazer a obra, mas hoje eu estou cansada, o tempo passou, vamos deixar para a nova geração,
Vamos deixar para aqueles que estão chegando agora. Ei, deixa eu falar para você. Não tem tempo de aposentadoria. Ramanaracaia, Sérvia. Nós que servimos um Deus que diz na sua palavra que o nosso descanso não é aqui. Deixa eu falar para você, você não pode parar no meio da caminhada, porque isso impede de você receber a tua bênção, impede de você receber o teu milagre, porque Deus está vendo a forma que você atua diante dele na atualidade. Talvez você está dizendo, mas missionária, você não entende o meu cansaço, a minha fadiga, as minhas lutas, eu entendo, eu passo, eu vivo, mas uma coisa eu tenho certeza, o meu descanso não ser aqui, eu não posso parar no meio da caminhada, eu não posso desistir daquilo que Deus me chamou, e eu estou falando com mulheres chamadas pelo Senhor, mulheres cheias do Espírito Santo, que a luta te parou, que a luta deixou você desanimada, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está te dando uma chacoalhada. Desperta, Débora, desperta, Esté, desperta, mulher, Narabaia, sei que a Naia Súpria, porque é chegada a hora do novo tempo da igreja. Enquanto muitos estão dormindo, a igreja do Senhor está na vigília, ela está despertada. A mulher que está cheia da presença, ela sabe que o descanso dela não é aqui, ela sabe que ela precisa levantar de madrugada, levantar pela manhã, cheia da presença, dormir dizendo, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou, levantar dizendo, obrigada, Jesus, porque a noite passou e eis que estou de pé de volta. E se o Senhor te trouxe de volta, é porque Ele quer fazer obra na tua vida, Ele quer fazer com que você entenda o propósito dEle na terra. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos nossos pés em terra, enquanto toda manhã você abrir o teu olho e perceber que você está dentro da tua casa, é porque o Senhor está dizendo, ainda não cessou o teu chamado, ainda não cessou aquilo que eu tenho contigo. Então acorda, desperta, avança, porque é chegado o reino sobre a tua casa e a tua vida hoje. Alamandaia Súpria. É tempo de despertar. Altar cheio de cinza não serve. Altar cheio de cinza não serve, porque não é bênçãos passadas. Não é o que você fez no passado, porque Deus não trabalha com passado, Deus só trabalha com presente. Sabe por quê? Porque o presente é eu e você, e se é eu e você, Ele está trabalhando é agora, Ele está fazendo é agora, Ele está moldando é agora, Ele está mandando avançar é agora, não é ontem, porque ontem já foi. O que você tinha que fazer ontem, se você não fez, passou. E eis que agora tudo se faz novo. E agora é hora de chegar a avançar. É hora de hoje, do hoje. Se ontem você não fez, hoje o Senhor te dá a oportunidade de fazer. Então é tempo de despertar. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui neste lugar, Alabaia Súpria, por que parar no meio da caminhada? Por que desistir do seu propósito? Não adianta votar e não cumprir. Arabaia Súbria. O Senhor está falando aqui nesta noite. Você, mulher, que tem feito propósito diante do Senhor e pensa que o Senhor não vê. Alabaia. Sirianda caia manto. Jesus está vendo. Olha que coisa linda. Meu Deus. Jesus está vendo e Ele está vendo, e Ele sabe o teu limite, Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo há na tua cabeça, mulher, Ele sabe a tua estrutura, Ele conhece
o teu deitar, o teu assentar, eita Jesus, o teu levantar. E é por isso que a misericórdia dele nos alcança a cada dia, a cada manhã. É por isso que não tem raça, não tem tribo, não tem nação que separe essa comunhão minha com o Senhor, sua com o Senhor. Não é o lugar que você está, não é o status que você tem, não é a cor, não é a raça, não. Sabe por quê? Porque o Senhor nos vê e somos como menina dos seus olhos. E como menina dos olhos dele, sabe como é que ele nos vê? Ele nos vê capaz de avançar dia após dia. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo: não pare, não desista. Mas eu quero ainda falar nesta noite sobre um terceiro altar. O altar cheio de lenha simboliza aquelas pessoas que vivem de vontade. Meu Deus, aí vai falar com a igreja. Essas pessoas que vivem somente na vontade, mas nunca fazem nada na obra de Deus. Sabem fazer, mas não faz. Sabe e não faz. É como não saber. Simboliza aquelas pessoas que vivem o dia inteiro mentindo para si mesma. Porque todo dia, 31 de dezembro, levanta a mão e diz: Senhor, 2025 chegou, eis-me aqui, mas nunca envia-me a mim. Sabe por quê? Porque se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, eis que vou ler a tua palavra, eis que vou jejuar, vou orar mais, vou fazer mais a tua obra. Mas aí, quando vai dando dia 1, vai dando dia 2, dia 3, janeiro vai passando, fevereiro vai passando, março chegou, e você ainda está dizendo: meu Deus, eu quero, mas eu não tenho força. Aí o Senhor está dizendo: o altar cheio de lenha não dá. Não tem como servir ao Senhor somente com vontade. Sabe por quê? Porque a vontade, ela não tem atitude. Vontade, ela não tem determinação. Vontade, ela não faz aquilo que tem que ser feito na obra do Senhor. Mas nesta noite o Espírito Santo me trouxe aqui para convocar mulheres a não ficar na vontade, mas ter atitude. A não ficar na vontade, mas fazer aquilo que tem que ser feito. Aí você pode me dizer: missionário, eu estou à procura de saber o que que Deus quer comigo na obra dele. Deixa eu te falar, filha. Jesus, ele veio há 2000 anos atrás e disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E aí você talvez esteja ainda perguntando: o que é que eu vou fazer na obra do Senhor? Saia da tua casa, evangeliza o teu bairro, evangeliza a tua cidade, evangeliza dentro da tua casa. Talvez você esteja sofrendo com aquele que você quer que venha para Jesus, mas não tem dado testemunho como tem que ser dado. Por isso que ele ainda não veio, por isso que ainda ela não veio, porque a mulher que ora, a mulher de atitude, a mulher que está enfrentando a luta, ela pode estar na luta, mas ela não vive a luta, porque antes que ela fique vivendo a luta, ela diz: eu não posso prostrar, eu não posso me acamar, eu não posso ficar deprimida, eu não posso ficar até mesmo ansiosa, porque o meu Jesus precisa de mim na obra dele. Enquanto eu ficar dentro desta casa, almas vão morrer,
famílias vão perecer e eu preciso evangelizar. Enquanto nós estivermos achando que a missão é ficar dentro de quatro paredes, podendo assim receber oportunidade no conjunto, receber oportunidade para louvar, receber oportunidade para pregar, e as almas lá fora perecendo, porque hoje o tempo é da igreja sair para fora das quatro paredes, porque, irmãos, as quatro paredes, que é o templo, ela serve sim quando você traz a alma, quando você lapida a alma, quando você faz discípulo e continua na jornada de ganhar almas para o reino. Essa é a missão da igreja, e muitos já se perderam com essa missão. É por isso que os altares estão dessa forma, muitos altares vazios, muitos cheios de cinza, muitos cheios de lenha. Por quê? Porque já não querem mais fazer aquilo que o Senhor Jesus deixou como ordenança. Você está entendendo o mistério de Deus? É culto de libertação, é culto de restituição, mas para isso acontecer, tem que começar por mim. Tem que começar por nós. Como que está o meu altar diante do altar do Senhor Jesus? Como que eu estou diante dele? Como que está minha vida diante do Senhor? Por isso, nesta noite, eu venho te dizer, é tempo de buscar. Eu estou falando para pessoas aqui que está cheia de vontade, mas está incapacitada. Está cheia de vontade, mas não está tendo mais força. Deixa eu falar para você nesta noite. Se a palavra do Senhor não entrar como a espada de dois gumes para poder estar penetrando na tua alma e trazendo um novo caráter, uma nova formação na sua vida, de nada vai valer as minhas palavras, nada vai valer qualquer pessoa ministrar, porque o que tem que fazer a diferença é você abrir o coração para aquilo que está sendo ministrado aqui nessa noite. Ei, a palavra do Senhor vem dizer para nós que o altar cheio de lenha simboliza pessoas que elas têm vontade, mas fracassaram na sua caminhada. Mas o fracasso só tem ganho se você desistir. E nesta noite eu te convido, não desista. Não desista, a luta está grande, a prova está grande. O desespero tomou conta dentro da tua casa, talvez mediante a essa situação. Eu falo com pessoas aqui que idealizam um casamento, Ramanagaya Surimiandarápia, que tem chorado, falado com o Senhor. E o Senhor manda eu te dizer nesta noite, descansa o teu coração, porque o melhor de Deus chega para a tua vida, não é o fim. Anai comancho e dequebria. Eu falo para mulheres que está aqui cheia de angústia, angústia na alma. Irmãos, eu preciso testificar. 2023 findando, entrando 2024, eu fui acometida das piores enfermidades, porque é uma enfermidade que eu falo que é muito mais do que o câncer, do que a AIDS, porque ela mata silenciosamente. E se Deus não entrar, não tem medicina que resolva. Chama-se depressão. A depressão, ela mata. E ela mata de uma forma silenciosa. Eu, nas minhas atividades, normalmente, pregando o evangelho, louvando ao Senhor, nós tomamos conta de igreja, temos 7 congregações na nossa responsabilidade.
Nós estamos aqui na cidade de Timóteo, Minas Gerais. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. E mediante a tanta coisa, nunca parei, nunca desisti de fazer a obra do Senhor, nem por um segundo, porque é o ar que eu respiro. Mas a enfermidade, ela não tem endereço. Ela não vai dizer assim, não, eu não vou entrar lá na missionária Lira, não, porque ela está fazendo a obra do Senhor, então ela não vai poder ficar enferma, não. Não. Eu, mesmo no altar pregando, mesmo fazendo o nosso trabalho de missão dia após dia, eu também trabalho secular, tenho meu lar, tenho meu esposo, tenho meus filhos. Uma das minhas filhas, graças a Deus, hoje é casada, e eu só estou com o meu filho de 16 anos, adolescente, crente, fiel, cheio da presença do Senhor também, pois eu posso dizer com muita humildade no meu coração que eu e minha casa servimos ao Senhor, mas eu falo para vocês que as lutas, as batalhas eram tão grandes, que eu me vi como Elias na caverna. Foi onde eu comecei a entender quando os profetas, eles também viveram seus momentos de lamúria, os seus momentos de tribulações. Mas a diferença não está na enfermidade que veio sobre mim. A diferença foi como eu vivenciei ela e como eu tomei atitude diante dela. E o Senhor me fez entender que Ele permitiu que eu ficasse desta maneira. O diabo, ele queria se andar de toda forma dentro da minha casa. Ele queria, por toda forma, destruir a minha casa. Mas eu entrei debaixo da oração e falei com Deus, Deus, se verdadeiramente o Senhor tem propósito, que o Senhor muda essa situação. O meu esposo tendo que ir para a igreja sozinho, o meu comércio, o meu salão fechado, eu dentro da minha casa só chorava, só falava com Deus e não tinha força. E tive que ir para o psiquiatra, tive que ir para o psicólogo. E eles começaram a me receitar milhares e milhares de remédios. E eu falei, Jesus, até quando isso? E os meses iam passando, e cada vez mais se agravando, porque aí começou a surgir novas doenças. Eu adquiri diante disso uma tireoide. Aí comecei a ter problema dentro de gastrite, comecei a ter anemia profunda, comecei a ter várias outras doenças vindo acompanhada com a depressão. E eu falei, Jesus, eu preciso fazer a tua obra. Eu já não tinha mais prazer de estar junto com as irmãs, participando, eu fazia parte do ministério, e eu já não tinha mais força. Mas aí o Senhor falava comigo, em todo tempo vai chegar o momento do brado. Mas enquanto o brado não chegava, eu tinha que estar debaixo da oração. E eu falava com Deus. E quanto mais eu ia no médico, mais aumentava a medicação. Eu estou falando para alguém aqui hoje. Eita, Jesus. E aumentando a medicação. Por fim, eu falei, fui para a igreja. E o grupo das intercessoras orando, pedindo a Deus para que eu voltasse. E eu falando, Jesus, eu preciso voltar. E num dia qualquer, que eu não lembro, só sei que num determinado momento, eu me levantei e falei, a partir de hoje eu não tomo mais esses remédios. E de uma vez eu larguei tudo. Com menos de uma semana eu fui parar no hospital, porque foi da forma errada que eu fiz isso. Mas eu falei, Jesus, e agora? Lá vai eu voltar para o médico e ter que tomar tudo de novo. Só que aí o médico começou a aumentar mais ainda os remédios sobre a minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu falei, Jesus, se tu ainda tem alguma coisa comigo na terra, eu quero ser liberta desses remédios. Eu não quero tomar remédio. E o Senhor me deu a estratégia, usando uma irmãzinha, falando assim,
Nossa, pastora, teve um tempo que eu estava doente assim, e eu, menina, senti do Espírito Santo começar a diminuir as doses do remédio, fazendo um retrocesso com os remédios. E eu ouvindo ela conversando e o Senhor falando comigo. Você está entendendo? Eu falei, Jesus, eu estou entendendo tudo. E no mesmo dia, eu comecei a fazer exatamente assim. Comecei a diminuir. E fui diminuindo. Hoje, para a glória de Deus, já vai para mais de meses que eu não coloco um remédio para dormir e nenhum remédio para acordar. Sabe por quê? Porque Jesus me curou. Porque em todo tempo eu entendia que o momento da enfermidade foi necessário, não foi para a morte, mas foi para começar a me dar estratégia. Porque enquanto eu fiquei em casa, eu não fiquei prostrada. Enquanto eu fiquei na depressão doente, eu não fiquei murmurando, mas eu fiquei buscando entender o motivo do qual eu estava ali. E no fim de tudo, Deus estava me dando um descanso. E hoje eu volto com mais energia e com mais disposição para continuar andando nesta batalha que nós vivemos, que é conquistando almas para o reino do céu. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim nessa noite? Você que ainda não parou para pensar o motivo da tua enfermidade. O Senhor está te dando um alerta. É tempo de voltar a entender os propósitos. E a palavra do Senhor, ela continua gritando, porque o quarto tipo de altar simboliza aquelas pessoas que ora estão dentro da igreja. Elas são pessoas cheias da presença do Senhor. Elas estão na luta, mas está louvando. Elas estão na batalha, mas está louvando. Elas estão na guerra, mas está louvando. Elas estão vendo os filhos nas drogas, mas elas estão no altar da oração. Ela está vendo o seu marido até mesmo saindo de casa por conta de amante, mas elas continuam orando e dizendo: Jesus foi o Senhor que me deu. O diabo não tem poder e Jesus vai restaurar aqui nesta noite casamento destruído. Anacomanto de Calaia Pasto. Porque o altar cheio de fogo, ele não para, ele não cessa, porque quando começa ao vazio do altar, o Senhor começa a ordenança, coloca lenha, e se a lenha começa a querer não ficar fazendo o querer do Senhor, aí vem o fogo e começa a incendiar, e quando começa a surgir cinza, o Senhor começa a dizer: vai varrendo a cinza, porque o fogo não pode se apagar. E enquanto há fogo, o Espírito Santo age. Enquanto há altar cheio de fogo, cheio da presença, o diabo não tem poder sobre a tua casa, o diabo não tem poder sobre a tua família, o diabo não tem poder dentro da tua casa, dentro da tua empresa, no meio da tua parentela, porque o altar cheio de fogo simboliza eu e você, mulher, que não para, que não desiste, que nunca vai desistir, porque o nosso alvo é o céu. Aleluia! Tem crente aí nessa noite? Porque Jesus está presente. Jesus está presente. E eu quero terminar orando pela tua vida aqui nesta noite. Altar cheio de fogo. O Senhor está dizendo para você que Ele está vendo a tua lágrima, o teu gemido. Ele está vendo a tua lágrima e o teu gemido. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar.
sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Jesus está falando com você aqui nesta noite, mulher. Não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos. A tua enfermidade não é para a morte, assim diz o Senhor. O teu ente querido, ele pode estar no leito da enfermidade, mas o Senhor te diz: tu tem a mão ungida, toca onde ele estiver, levante a tua mão e profetiza, porque o Senhor quer te usar para você curar, para você trazer liberdade aos cativos, para você poder ir aonde não tem como eu ir, ele te envia. Aonde eu vou, você não pode ir. O Senhor está me enviando. Mas onde Deus está querendo que você vá, eu não posso. Mas Ele está te enviando. Então faça. Faça. Porque enquanto é dia, o Senhor, Ele te dá vitória. Porque enquanto tu fizeres a obra, Ele vai dentro da tua casa e vai trabalhando. Trabalhando no teu sentimento, trabalhando na tua área sentimental, na tua área profissional. E nesta noite eu profetizo sobre a tua casa, a tua família, os teus negócios, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, mas eu quero orar através desse louvor que o Senhor colocou no meu coração aqui agora. Amém. Falando para você. Tua voz, Senhor, faz tremer o universo. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas, das almas inquietas que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez tremer o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Que nesta noite o Espírito Santo que sonda o teu coração, ele sabe a tua necessidade. Senhor, eu apresento a tua filha nesta hora. Jesus vai de encontro à vida de cada uma das guerreiras. Jesus, o Senhor sabe e conhece a necessidade. Jesus, o Senhor é aquele que é advogado das causas impossíveis. Tu és juiz.
Senhor, tu pode, Pai querido, bater o martelo e determinar, Senhor, esta causa ganha. Jesus, nesta noite, eu coloco-me diante do teu altar e profetizo, Pai, que o Senhor chega na vida de cada um dos teus filhos. Pai, nesta noite, que cada pessoa que ouviu esta mensagem, que ouviu esta palavra profética, que o Senhor trabalhe em cada coração, que cada vida que está, Senhor Jesus, diante da tua presença, possa, Senhor, chegar cheio, Pai, cheio de fogo, cheio de determinação, cheio de perseverança, que todo vazio, que toda lenha, que toda cinza caia por terra e que o fogo do céu venha sobre cada vida nesta noite, enchendo do Espírito Santo, que consola, que refrigera e que nos alivia em cada dia da nossa existência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero desde já agradecer a minha oportunidade, agradecer ao Senhor por cada uma das irmãs que nos deu a oportunidade de estarmos juntas aí, participando desse momento, deste culto abençoado. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês e que possamos continuar nessa mesma jornada que é indo direto para o céu, sem fazer curva, porque o nosso lema é: nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a profundidade, nem as guerrilhas, nem as lutas, nem as batalhas, nada pode nos afastar do nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.